O imenso continente africano é bem mais do que suas paisagens maravilhosas, com animais gigantescos e fascinantes. Existe algo muito mais antigo, poderoso e misterioso cultuado há séculos por muitas pessoas através das suas crenças religiosas. Já há algum tempo o fenômeno dos Zangbetos inundou a internet com vídeos. São muitas as gravações disponíveis no YouTube, alguns mais antigos, outros mais recentes, mas todos mostrando as manifestações sobrenaturais dos Zangbetos. Algumas pessoas não acreditam e se perguntam se isso tudo é mesmo real. Outras afirmam ser a prova definitiva da manifestação de entidades de outras dimensões captadas em vídeos. Em algumas imagens podemos ver que se mexem como se alguém estivesse ali embaixo. Já em outros aparentemente não existe ninguém manipulando as estruturas. Um assunto no mínimo intrigante. Esse fenômeno tomou proporções tão grandes que rompeu as fronteiras da África, tornando-se conhecido em todo o globo, e fazendo pessoas do mundo todo, principalmente europeus, franceses e ingleses visitarem cada vez mais aquele país. Muitos dos vídeos divulgados foram gravados por eles. Para essas pessoas, esse culto representa a força da verdadeira bruxaria existente na África. O número de simpatizantes que acreditam cresce cada vez mais, e todo ano eles vão até esses locais para presenciar. Como estruturas de palhas, saem dançando no meio do ritual. Fenômenos verdadeiramente sobrenaturais. Truques de ilusionismo. Não saia daí. Iremos investigar juntos se de fato eles são reais ou fakes. Traremos as informações e no final, você tirará suas próprias conclusões. Mas primeiro, deixa o like e se inscreve no canal, para continuarmos trazendo conteúdos desse tipo para vocês. E agora chega de enrolação e vamos aos fatos curiosos. O Zangbeto faz parte de um culto religioso do povo Badagry. Esse ritual pertence à religião Yorubá, presente principalmente na Nigéria, Togo, Benin, Senegal e outros países do continente africano. São altamente reverenciados. Seu nome é a união de duas palavras, Zan, noite, Gbeto, homem. Significa homens da noite. Eles são espíritos ancestrais que se manifestam através de estruturas de madeira chamadas zanho, que têm a forma de um cone, e são cobertas por palhas coloridas de ráfia, uma espécie de palmeira local. Cada cor representa um significado, como prosperidade, paz, sabedoria, força e pureza sobrenaturais. Eles são considerados como uma espécie de guardas noturnos, agem como uma força policial não oficial patrulhando as cidades. São os responsáveis pela segurança noturna das vilas e aldeias, mantendo afastados os ladrões e malfeitores. No ritual público de dança, percebe-se uma frenética rotação. Eles giram trazendo boa sorte. Em seguida, param e ficam quietos. Então algumas pessoas denominados de Krigbetos dão alguns leves tapas e conversam com eles fazendo-os novamente a girar. Essas pessoas são uma espécie de assistentes, ajudam a liberar o caminho para que os mesmos possam passar. Foram iniciados no culto e somente eles podem tocá-los e conseguem comunicar-se com esses espíritos. É comum vermos em vídeos ao lado dos Zangbetos. Além dos festivais anuais que têm como objetivo de entretenimento, demonstrar os poderes dos Zangbetos e de celebrar a cultura Ogum, existem outros tipos de apresentações. São realizadas, por exemplo, durante funerais de membros da religião, ou em alguns casos, para receber visitantes. Em 2014, Kirill Babaev, um conhecido e respeitado linguista e etnógrafo russo, deu uma entrevista para o site do Museum of Etiquette de Traditional Eadris, World of Het, no qual Kirill disse ter presenciado um desses festivais, na República do Benin. Ao descrever a cena, disse que chegou a levantar o cone de palha quando o mesmo parou de girar, e para sua surpresa, não havia nada em seu interior, apesar de ter visto o mesmo girar diversas vezes, e aparentar ter alguém dentro da estrutura. Posteriormente,
a estrutura teria voltado a girar novamente, deixando-o maravilhado com aquilo. Segundo ele, esses fenômenos sobrenaturais fazem parte da vida do povo africano, uma vez que podem se comunicar diretamente com os antepassados com facilidade, sem precisar de mediadores, como acontece em outros cultos ou religiões ao redor do mundo. Em algumas imagens, vemos que os espíritos materializam objetos e deixam como oferendas para os Kogon, sacerdotes anciãos, podendo ser de várias formas, desde animais vivos a espécies de pequenos bonecos que se movimentam. Algumas vezes nos rituais, viram as estruturas e mostram a todos que seu interior se encontra completamente vazio, demonstrando que quem movimentava a estrutura são os antigos espíritos evocados. Entretanto, existem zangbetos que são movimentados por pessoas que estão em transe, e de acordo com a tradição, permitem que seus corpos sejam habitados por esses espíritos. Uma observação importante. Como você viu, existem diversos modelos de zangbetos, de diferentes tamanhos, cores e formatos, e um deles é o Kunto, o zangbeto do Senegal, que tem formas mais parecidas de uma pessoa, pois ao caminhar, percebemos os movimentos de um ser humano. Apesar de compartilhar uma certa semelhança estrutural, ele não é um zangbeto, estaria mais como uma derivação. Se você perceber, existe uma espécie de janela na parte superior do zanho. Algumas pessoas têm como provas que os zangbetos são falsos devido a isso. Os céticos dizem ser onde provavelmente a pessoa ali dentro estaria enxergando e respirando. Então, usam dessa premissa para afirmar que se realmente são espíritos, eles não teriam a necessidade dessas janelas para ver e respirar, pois espíritos não necessitam disso, mas as pessoas ali dentro sim. O que é um erro, pois nem todas as estruturas são assim, apenas algumas. Isso varia de aldeia para aldeia. Nem todos os zanhos são iguais, alguns são confeccionados em tamanhos e modelos diferentes. Existem diversas imagens que ficamos em dúvida se tem ou não alguém ali. E como dissemos anteriormente, sim. Em alguns casos existem pessoas por dentro, mas, calma, iremos explicar. Esses zangbetos, segundo as crenças da religião Yorubá, são controlados por pessoas que estão possuídas por espíritos. Elas cedem seus corpos para serem possuídas pelas entidades. Alguns canais do YouTube tentam, erroneamente, desmistificar esses fenômenos dizendo e muitas vezes até afirmando que são falsos, pois há pessoas por baixo manipulando a estrutura de palha. O que não explicam é que existem duas versões de zangbetos, os com e os sem pessoas. Muitas das vezes esses canais atrapalham mais do que esclarecem. Quando se trata de comprovar algo ou desmitificá-los, temos que mostrar todas as imagens, e não algumas imagens e vídeos selecionados. Vejam a seguir esses vídeos surpreendentes e tirem suas próprias conclusões.
Como vimos, as imagens falam por si, dispensando comentários. Em várias ocasiões essas armações de palha ficam de lado saltando freneticamente, muitas das vezes até de ponta cabeça, deixando claro que não há ninguém dentro, e nem ao lado manipulando. É realmente incrível. Há um costume em algumas aldeias de se incinerar essas estruturas após os rituais de apresentações. Impossível ter alguém dentro sendo consumido pelas chamas. Essas imagens que vimos desmentem os céticos, pois não há uma explicação aceitável de como essas estruturas fazem isso. Sobretudo, não temos como afirmar 100% que realmente seja tudo real, pois para isso precisaríamos ver com nossos próprios olhos. Então, isso é tudo, pessoal. Não esqueçam de curtir e inscrever-se no canal. Até a próxima!